Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar mais um devocional, olhando agora para o Salmo de número 83. Neste salmo, o salmista Asaf faz um clamor a Deus para que Deus livre o povo de Israel dos inimigos. O versículo 1 começa assim: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. É interessante a linguagem. Ele está se voltando para Deus e dizendo: Deus, não fique parado, não fique sem falar nada, faça alguma coisa, não fique inativo. É interessante isso porque em todos os salmos a gente pode perceber essa pessoalidade da pessoa que clama. Ele clama com o coração aberto, ele clama abrindo seu coração com sinceridade diante de Deus e dizendo: Deus, não fique inativos. E ele diz isso, ele diz o porquê. Por que ele está falando isso? Do versículo 2 ao versículo 8, ele nos apresenta uma lista de várias nações que estavam sempre se levantando contra Israel, prejudicando Israel, até mesmo algumas nações que o próprio Deus havia proibido o povo de Israel de destruir, como os moabitas, que eram descendentes de Ló. Deus disse para o povo de Israel: não destrua esse povo. Da mesma forma, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, era para esses povos ficarem tranquilos, não era para Israel se voltar contra essas nações. Mas depois de muitos anos, essas nações se voltaram contra Israel. E aqui é um clamor, do versículo 2 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: os teus inimigos se alvoroçaram, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Uma coisa interessante é que o povo de Israel, quando faz essa oração através de Asaf aqui, ele diz: se levantaram contra ti, ó Deus. Obviamente, ele está se referindo então a eles como o povo de Deus, a propriedade de Deus. E ele diz: olha, eles se levantaram para nos riscar do mapa, eles querem a nossa destruição completa, até mesmo aqueles povos que o Senhor disse que não era para a gente destruir, que o Senhor disse que não era para a gente mexer com eles, como está em Deuteronômio, mas esses povos se levantaram contra nós. Então o salmista faz esse clamor a Deus, e ele faz então uma oração pelo juízo divino, ora a Deus pelo juízo, pedindo: Deus, faça alguma coisa. Isso do versículo 9 ao versículo 18. Vamos ler. Diz assim: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Nessa oração que Asaf faz, ele revela o nome de alguns reis que foram destruídos pelo povo de Israel, fazendo com que o povo de fato se lembrasse dos grandes livramentos que Deus deu. E é interessante que o último versículo diz: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Adonai, que é a expressão aqui traduzida por Senhor. Só tu és, de novo, a expressão, só tu és o Adon, o Adonai, o Senhor, o dono de todas as coisas, e nós somos o teu povo. Querido irmão, nós não lutamos contra pessoas, nós não aplicamos esse texto a nós pedindo a Deus que destrua pessoas, que machuque pessoas. Aqui é um contexto
de guerra, como eu já expliquei em outra ocasião. Nós não oramos a Deus pedindo a destruição de fulano, de ciclano, nós não fazemos isso. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra todo o império do mal. Nós lutamos contra a nossa própria carne e contra o sistema maligno que impera nesse mundo. Nós não lutamos contra pessoas. É dito para nós amarmos os nossos inimigos. Contudo, a aplicação para nós é que quando nós estamos passando por lutas, quando o nosso inimigo se levanta contra nós, quando as situações se levantam contra nós, nós devemos sempre buscar socorro em Deus. E eu pergunto a você, onde você busca socorro? Onde você busca auxílio no dia da adversidade? Onde você busca palavra de consolação, palavra de orientação quando você está sofrendo, está em dificuldade? Você busca isso talvez num livro de autoajuda? Ou talvez numa pessoa que está na televisão dando uma palestra? Ou num guru? Ou você se volta para Deus? Aqui é dito que o povo se volta para Deus. E ele se voltando para Deus é interessante porque esse é o tema central de todo o livro de Salmos. Não importa a dificuldade, não importa os problemas, o povo sempre se volta para Deus. Não importa se eles estão sendo disciplinados por Deus, estão em pecado, eles sempre se voltam para Deus. E eu te convido, nesta hora, se voltar para Deus. Coloque toda a sua vida na dependência do Senhor. Faça isso, porque todos os inimigos, todas as lutas que estão à sua volta, toda a destruição que talvez está pairando sobre você, pode ser completamente virado e destruído pelo poder do Senhor, porque Ele de fato, Ele é o dono, o Adonai, é Ele que governa todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, e que de fato nós possamos confiar no Senhor. O Senhor é o Deus poderoso, o Adonai, o Senhor que cuida, que governa, que tem o controle de todas as coisas. Por isso nós oramos a Ti. Quando os inimigos se levantam, quando as situações se levantam, quando o próprio império das trevas se levanta contra nós, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.